Muito boa tarde. Como estão os amigos? Um prazer voltar aos braços dos amigos, contemplar a saudade, a certeza de estar fazendo o melhor para esse momento das nossas vidas, nesse grupo de amigos, nesse grupo de conhecidos, nesse grupo de interessados no Espírito. Oração, ação. É um prazer estarmos juntos. Muito bom. Quando fazemos uma viagem, impossível deixar de saborear a peculiaridade cultural dos lugares, dos povos. Alguns privilegiam o conhecimento dos museus, dos cafés, dos monumentos que caracterizam cada cultura. Alguns são atraídos pelas belezas naturais, montanhas, praias. Mas há um sabor especial na cultura, no ser humano, em como cada povo constitui todo um universo peculiar de valores, práticas, crenças, concepções. E com o olhar espiritual, essas peculiaridades culturais dos diferentes povos ganham um contorno especial. Porque cada ambiente cultural, no projeto pedagógico de Deus, cumpre uma função especial. Cada cultura é uma matéria diferente no currículo, na grade curricular de Deus. De forma que os alunos, nós, seus filhos, temos à nossa disposição disciplinas que vão nos ensinar, matérias escolares que vão nos ensinar, nos estimular num ponto, compondo diversas características que vão nos trazer um conhecimento amplo, um despertar profundo em diferentes aspectos do conhecimento da alma humana. É assim que o ambiente cultural oriental, especialmente China, Japão, Coreia, Vietnã, Tailândia, mas com destaque para China e Japão, propiciam aos espíritos que lá reencarnam uma oportunidade de cultuar os antepassados, de valorizar a coletividade. Lições extremamente importantes. O ambiente cultural africano
traz uma relação peculiar com a natureza, com as emoções, com o movimento, com o corpo. Também lições fundamentais. A latinidade traz a expressão das emoções como acréscimo para os espíritos que lá reencarnam. Assim como no ambiente cultural anglo-saxão, a razão, a racionalidade é muito estimulada, assim como no anglo-saxão, no germânico. E assim por diante. Naturalmente não temos uma visão antropológica tão ampla que nos favoreça esgotar todos os ambientes culturais da Terra, mas só por essas amostras fica claro o quanto temos a desenvolver no projeto pedagógico de Deus, que inclui a reencarnação, exatamente porque nenhuma cultura isoladamente possui a completude dos estímulos, possui estímulos suficientes para nos propiciar a completude. A completude, muito pelo contrário, será resultado das vivências em cada uma dos ambientes culturais, assim como em situações estimulantes da espiritualidade, das diferentes ciências, das diferentes manifestações artísticas. Há uma multiplicidade de disciplinas, salas de aula, à disposição de Deus para nos situando aqui e ali, gerenciar o nosso processo de formação intelectual, emocional, espiritual. É bonito contemplar o processo reencarnatório como um todo. Mas é bonito também perceber que há certezas que perpassam todas as culturas, todas as disciplinas, todas as ciências. Todos os seres humanos possuímos, em que pese alguns resistirem a isso, mas só se resiste a algo que existe. Ninguém pode ser contra algo que não considera, que não traz forte dentro de si. E dentro das coisas que há no interior dos seres humanos, duas crenças chamam a atenção. A crença numa fonte criadora, que recebe diferentes nomes nas diferentes culturas: Brahman, Jeová, Zeus, Deus, Ísis ou Osíris. Todas as culturas, independente dos nomes, dos coloridos, guardam essa peculiaridade. Há uma entidade, uma dimensão, uma força criadora do universo. Assim como também, em todas as culturas, toda a humanidade tem a certeza
mesmo aquela parte que resiste no ceticismo, no ateísmo, toda a humanidade tem a certeza que há uma dimensão espiritual, para além dessa dimensão material, física que nós vivemos na Terra, há uma dimensão espiritual. Depois da morte, quando nos desfazemos do corpo físico pela morte, pelo sono, vivemos uma outra dimensão, a dimensão espiritual. De onde vem essa certeza que perpassa todas as culturas e que abrange a fonte criadora e a dimensão espiritual? Isso não nos deveria intrigar? Claro, qualquer observador estudioso das culturas da alma humana se surpreende com isso. E Kardec não foi diferente nas perguntas 221 e 221A desse fabuloso O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta isso para os espíritos. Vejam vocês. Diz ele, Kardec, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura devem ser atribuídos a uma lembrança que o homem traz desde quando era ainda selvagem. A resposta dos espíritos foi: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho muitas vezes não permite que esse sentimento se manifeste. Numa exceção, alguns espíritos, especialmente embriagados com as conquistas da ciência na sociedade em geral e nele mesmo em particular, alguns espíritos destacadamente não permitem que esse sentimento, que essa certeza de Deus e do Espírito se manifestem por ele. Mas até negando raivosamente essas duas verdades, nós a afirmamos. Por mais paradoxal que seja. Na questão 221A, Kardec pergunta assim: certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos. Olha que coisa preciosa. A constatação que certas crenças da doutrina espírita não são uma exclusividade, não são uma prerrogativa, um privilégio daqueles que professam essa doutrina, numa condução contrária às guerras religiosas que não se cansam de afirmar a superioridade de uma religião sobre a outra. Aqui os espíritos e Kardec afirmam que há aspectos da doutrina espírita que se encontram em todos os povos e há muito tempo. Então Kardec pergunta assim: certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos também podem ser creditadas ao sentimento instintivo da existência de Deus e ao pressentimento da vida futura? Perguntas interessantes, não é? E a resposta mais ainda. Os espíritos dizem assim: a doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo. Olha que precioso. A doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo, eis porque a encontramos em toda parte.
o que constitui uma prova de que ela é verdadeira. Claro, o que é essencial ultrapassa os coloridos, as particularidades, as características relativas a cada ponto de vista, a cada povo. Essas certezas que atravessam todas as relatividades de todos os povos possuem uma força absurda, uma força tremenda, que precisa ser percebida, reconhecida e estudada, como ensaiamos na noite de hoje. Então respondem os espíritos: a doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo, eis porque encontramos em toda parte, o que constitui uma prova de que ela é verdadeira. O espírito encarnado conserva a intuição de quando era espírito desencarnado e por isso possui instintivamente a consciência da existência do mundo invisível. O que sem dúvida é reforçado por cada vivência que possuímos, que desenvolvemos e que trazemos, algumas delas, à memória consciente da realidade espiritual por meio do sono, das viagens astrais, dos desdobramentos que todos realizamos durante o sono, ainda que alguns quase nunca se lembrem de nada. Mas a vivência é forte e trazida, vivida por nós, se expressa nessa certeza da existência de uma vida incorpórea, de uma vida imaterial, pelo menos em relação a essa vida tão corpórea e materializada como é a vivida por nós na Terra. Importante estudarmos essas certezas em sua origem e em suas consequências. Dizem os espíritos, na resposta à pergunta 221A, que o espírito encarnado conserva a intuição de quando era espírito desencarnado. Por isso possui instintivamente a consciência da existência do mundo invisível. Entretanto, o preconceito, a ignorância, a superstição, muitas vezes não permitem que essa consciência se manifeste. A vaidade e o orgulho também entram nessa lista. Não é apenas o preconceito, a ignorância, a superstição, mas também a vaidade e o orgulho. Como previsto por Jesus para o fim dos tempos, que são esses tempos que nós estamos vivendo agora, minhas filhas e filhos profetizarão. Profetizar é manifestar os dons do Espírito, as diferentes mediunidades, como chamadas por Allan Kardec. E o nosso orgulho, a nossa vaidade, dificultam demais que nós comentemos sobre nossas vivências espirituais. Inclusive porque a ciência, a medicina, por décadas, talvez séculos, alimentou a crença de que ouvir vozes e ver coisas que outros não veem é sinal necessariamente de loucura. Isso foi revisto pela medicina, mas o senso comum, em seu movimento inercial, continua dando crédito para essa bobagem. Hoje, a ciência já aceita
A medicina já atesta no seu Código Internacional de Doenças que há um ponto de equilíbrio no ser humano, que em alguns seres humanos que veem coisas e ouvem manifestações que ninguém mais está vendo. Claro que há também um ponto de desequilíbrio, mas a manifestação mediúnica por si não atesta o desequilíbrio. Apenas a maneira como cada um vive a sua mediunidade pode sim apontar essa patologia, essa doença, esse desequilíbrio. Isso atesta a evolução da nossa sociedade sobre os preconceitos, sobre as crenças, sobre os orgulhos que até agora têm bloqueado essa certeza íntima da existência da realidade espiritual, essa certeza íntima da existência de uma fonte criadora para além de tudo que é criado. Muito bonito contemplarmos isso nas diferentes culturas, nas diferentes pessoas. Contemplar essa certeza de Deus e essa certeza do Espírito dentro de nós mesmos. Da máxima importância perceber isso, estudar as suas causas como aqui os Espíritos nos revelam, que as causas dessas certezas vêm da nossa própria vivência do ambiente espiritual, seja no momento anterior à encarnação, seja durante o sono. Nós vivemos a dimensão espiritual, vivemos a certeza da dimensão espiritual e nada, nenhuma ideia, nenhum livro, nenhuma ideologia consegue se sobrepor à nossa vivência. Então, guardamos essa vivência, incorporamos essas certezas na nossa maneira de ver o mundo, por afirmação ou por negação. Mas sempre estamos comprovando, atestando a importância dessas duas certezas. E precisamos ainda estudar as consequências dessa certeza. Porque quem vive, não importa se 80, 90, 100 anos, mas aceita, percebe a certeza da vida espiritual, da eternidade, do infinito, não poderá mais viver apenas para a matéria, para aquilo que perece. Precisará levar em consideração os valores e as importâncias e as prioridades naquilo que permanece, naquilo que é eterno, naquilo que é infinito, naquilo que é espírito. E essa perspectiva espiritual muda tudo sem mudar nada. Contemplar as relações humanas, as doenças, as diferenças, as forças que influenciam nossas vidas, vindas da matéria ou vindas do imponderável, enriquece demais nossas vidas, expande, apoia a aceitação, a compreensão e necessariamente a evolução. É muito bom percebermos isso, estudar isso na forma concreta, não apenas nos livros, na vida das pessoas em geral e nas nossas vidas particularmente. Gugu Souza, saudamos a amiga, muito bom estarmos aqui. Domingos Natalo Filho, muito legal. Andréa Santos, Audi,
Adelaide Dias. É saboroso vivenciar essas amizades, esses laços que vão se fazendo e que tanto nos fortalecem e nos fortalecerão ainda para a nossa caminhada, para o enfrentamento dos desafios que nos estão reservados. Já está provado no estudo da resiliência pela ciência do comportamento que a fé, que a certeza na eternidade e no infinito, que a certeza naquilo que permanece frente àquilo que perece, nos dá muito mais resistência, muito maior capacidade de viver e superar os desafios. A Sayonara está falando que está muito baixo o som, é só para ela? Talvez os amigos pudessem ajudar. Vocês estão ouvindo bem? Que pena que já foi ao final, mas pouca coisa eu teria a acrescentar ao que eu já fiz, Sayonara. Tomara que tenha melhorado para você depois. Renata Maria Silva, Maria José Sobral. Maria Aparecida Rodrigues, Osório Simões. Muito bom. Esse conjunto de amigos é uma alegria fundamental, é uma conquista fundamental do período de pandemia e que vai nos fortalecer, sem dúvida, para outros fenômenos coletivos que viveremos e que estamos vivendo, como agora as guerras e como as questões climáticas no mundo todo e mais os desafios que nós ainda não sabemos que a vida nos trará. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar, como estamos aqui juntos, o bicho foge. Que o mal, que qualquer ideia de mal, se afaste de nossas mentes, exatamente pela certeza do bem onipresente, do bem onipotente, do bem infinito, do bem eterno. Que assim seja para vocês e para mim. Até amanhã, até a próxima. Não cansamos de recomendar o compartilhamento desses nossos momentos, caso você entenda que ele pode servir, que ele pode temperar, que ele pode colorir a visão de mundo daqueles seus amigos, dos seus parentes, daqueles que o cercam. Um grande abraço, até a próxima, até amanhã.